Olá amigas, olá amigos, estamos novamente aqui com o nosso projeto, nosso programa Como se tornar um líder no século XXI. Eu sou o professor Ernesto, estou falando sobre liderança, baseado num anagrama que eu criei, chamado LIFE, Liderança, Inovação, Flexibilidade e Excelência. Estamos encerrando, hein gente? Estamos encerrando a parte da excelência e eu vou falar um pouquinho sobre mudança de cultura e mudança de comportamento, porque é fundamental a gente falar sobre isso dentro do nosso escopo, que é o alcance de algumas metas. Muitas vezes nós nos deparamos com a necessidade de promover ou de realizar em nós mesmos a mudança de cultura e de comportamento, para que nós possamos efetivamente alcançar um resultado que nós desejamos. E, mais uma vez, gente, eu vou me valer de uma autora que traz informações importantes sobre mudança de cultura e de comportamento. É a Carolyn Taylor. Ela escreveu um livro chamado Walk the Talk. É um livro muito interessante que mostra exatamente como funciona a cultura dentro de uma empresa, dentro de um negócio, e pode ser transportado para qualquer área da nossa vida. Se você quiser efetivamente fazer uma mudança de cultura e de comportamento nas pessoas que estão ao redor de você, você consegue seguindo aqui os caminhos que a Carolyn Taylor traçou para nós, que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Bom, vamos começar a pensar o seguinte: o que é uma cultura, né? A gente ouve muito falar de cultura, sempre ouvimos falar de cultura. E eu não vou definir cultura porque seria até desnecessário, mas cultura é tudo aquilo que nós, a grosso modo, né? É tudo aquilo que nós enxergamos ao nosso redor e que foi montado, foi construído através dos comportamentos que as pessoas têm ao nosso redor, dos símbolos que nós cultuamos e dos sistemas que nós vivenciamos. Então, a Carolyn Taylor, ela diz que a cultura ela é criada a partir de mensagens que são enviadas para nós. Tudo então se transforma numa forma de convencimento. Mensagens são formas de convencimento. E hoje, no mundo globalizado que nós temos, as mensagens são cada vez mais fortes, são cada vez mais presentes e vêm de diversas fontes, certo? A gente tem mensagem de tudo quanto é lugar que chega para nós, vai bombardeando a nossa informação, a gente vai recebendo essa informação. Tem a tal da mensagem subliminar que a gente ouve falar de vez em quando, mas são mensagens, vamos sendo bombardeados de uma série de informações que vão construindo a nossa cultura, a cultura que nós vivemos hoje. E você pode usar essas informações, essas mensagens a seu favor. Como? Dentro da sua empresa, dentro do seu grupo, você pode fornecer um número de mensagens tais que vão moldar a cultura daquelas pessoas. Mas tudo bem, mensagem é fácil. Mas como é que as mensagens elas são evidenciadas? A gente volta naquilo que eu falei sobre cultura, são três fontes principais de mensagens, três áreas principais de mensagens que são colocadas para nós: o comportamento, o símbolo e o sistema. Comportamento é fácil, né, gente? Comportamento é aquilo que a gente faz. E aí a gente volta de novo no exemplo. Lembra lá eu falei num dos programas sobre um filósofo alemão, Albert Schweitzer. Você não lembra? Volta lá. Dá uma assistidinha. Lembra que eu falei do Albert Schweitzer? Que ele falava que o exemplo é a única forma de liderança. Então o comportamento está ligado ao exemplo. O que eu quero que aconteça dentro do meu grupo? Como é que eu quero que aquele grupo trabalhe? Como é que eu quero que aquele grupo se comporte? Eu tenho que dar meu exemplo. E aí eu vou influenciar essas pessoas. Então, no comportamento, a gente tem essa informação importante, que é um primeiro momento em que de onde surgem as mensagens. Eu vou ser imitado. Dá uma olhadinha na tela aí. Eu vou ser imitado pelas pessoas de uma forma muito clara do jeito que eu me comporto. Eu pedi para colocar a tela porque é o seguinte: nós temos como base de tudo os valores. Quais são os valores que eu tenho hoje? O que eu cultuo? Como que eu
recebi, os valores que me foram passados, a herança que me foi transmitida pelos meus antepassados, pelos meus pais, pelos meus professores. Como é que esses valores construíram a minha base como pessoa? Ou então, quais são os valores da minha empresa? Como é que a minha empresa foi constituída? Quais são os valores que estão ali? Porque esses valores vão influenciar o meu comportamento, gente. É simples assim. É com base nesses valores que eu vou agir. Ou pelo menos a coerência é essa, né? Acompanha comigo aqui, ó. Eu tenho um valor da honestidade. Eu vou me comportar de forma honesta. Se o valor da honestidade não tiver enraizado em mim, eu não vou me comportar de forma honesta. E às vezes até a honestidade está presente, mas ela está abaixo, é um valor mais baixo que outros que predominam. Então, eu tenho que ter a base do meu valor, e é por isso que você deve estar se lembrando daquele cartazinho que você viu na sua empresa. Os valores da nossa empresa são. Lembra disso aí? Você deve ter visto. Você que trabalha numa empresa organizada dentro do planejamento de qualidade, você deve ter visto já em algum elevador, em algum corredor, ou na própria entrada da empresa, quais são os valores que aquela empresa cultua. É dali que vão sair, deveriam sair, as mensagens que vão seguir e vão construir a cultura daquela empresa. Então, eu tenho comportamentos que são oriundos dos valores. Eu tenho símbolos. Infelizmente, é até difícil falar de símbolo no Brasil hoje, viu? Quando eu era jovenzinho, eu hasteava a bandeira toda semana, pelo menos. Cantava o hino nacional toda semana, pelo menos. Estudei em escola estadual, a gente entrava, se organizava ali no pátio em filas, né? Em colunas, em filas, e hasteava a bandeira e cantava o hino. Eu lembro que da primeira à quarta série eram nas sextas-feiras que a gente fazia isso. Toda sexta-feira ia para o pátio do colégio e hasteava a bandeira e cantava o hino. Hoje em dia, eu tenho filhos e eles não fizeram isso na escola. Perde-se alguns símbolos. Um outro ponto interessante da gente pensar. Quem são os nossos heróis hoje? Quem é o herói do brasileiro hoje? Difícil, né? É um símbolo. O herói é um símbolo. Quem nós cultuamos hoje? Temos jogadores de futebol. Tem o Neymar. Tem o Ayrton Senna, eterno ídolo. Mas, tirando a parte desportiva, quem são nossos grandes ídolos hoje? Quem são nossos heróis? Quem são nossos símbolos que representam o Brasil? Tem algum político que você coloca nesse rol aí? Desculpa, eu não coloco nenhum. Então, complicado, porque quais são os valores que estão dando base para os símbolos que nós estamos cultuando? Eu vim de uma instituição, na Polícia Militar, nós cultuamos muitos símbolos. Muitos símbolos. Existem algumas pessoas que têm uma clara ideia de qual é o melhor símbolo dentro da pátria, a bandeira, mas difícil, né? Hoje em dia é difícil. Quem sabe cantar o hino nacional? Você sabe cantar o hino nacional brasileiro inteiro? Eu sei. Mas as nossas crianças não sabem. Os meus filhos não sabem cantar o hino nacional inteiro. Eu fui a um jogo de futebol recentemente e quando tocou o hino, a torcida toda cantou uma paródia do hino e eu fiquei chocado, literalmente. Eu nunca esperava uma coisa dessa. O hino nacional brasileiro ser desrespeitado daquela forma, do jeito que foi. Mas acontece. Perdemos alguns símbolos, perdemos nossos heróis. Vamos lá, os nossos sistemas. Talvez isso explique um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo de cultura hoje, né, gente?
Mas vamos lá. Os nossos sistemas. O que são sistemas? O sistema legal é um sistema previdenciário é um sistema de aposentadoria é outro sistema. São as formas com que nós somos regidos dentro de uma organização. Esses são os sistemas. Na sua organização, talvez tenha um sistema. Talvez não, eu tenho certeza que tem um sistema. Tem um sistema de promoção, tem um sistema de recursos humanos, tem um sistema que vai dando forma a como essa organização ela acontece. Tá? São os sistemas. Então, esses 3 pontos são fundamentais. Comportamentos, e aí vale principalmente, quanto mais alto você tiver no posto, no cargo dentro de uma hierarquia, mesmo que seja informal, por exemplo, se você for o pai, o seu exemplo, o seu comportamento vale muito mais do que o seu filho para reforçar o comportamento do seu outro filho. Tá? Se você for o chefe, do mesmo jeito, se você for o presidente, do mesmo jeito. Tá? Então, comportamento, os símbolos que são cultuados e os sistemas que são cultuados, que são elaborados e que trabalham para a organização acontecer. Tá? Esses 3 pontos baseados nos valores, dá uma olhadinha de novo no slide. Esses 3 pontos, comportamentos, símbolos e sistemas, apoiados nos valores, formam a cultura que vai ser colocada em funcionamento no dia a dia de qualquer organização, de qualquer ajuntamento de pessoas que tenha. Acompanha comigo aqui. Quando a gente fala de cultura, nós temos alguns elementos que são muito importantes dentro da cultura, que a Caroline Taylor traz para nós também. As crenças daquela cultura. No que aquela cultura acredita? No que aquele grupo de pessoas que faz parte daquela cultura acredita? Qual é a crença dela? Não é crença religiosa não, tá, gente? Tem nada a ver com religião. Tem a ver com aquilo que se acredita. Eu vou dar um exemplo, até um pouco polêmico, mas é algo importante para a gente pensar. Eu não vou falar no que eu acredito, tá? Eu vou só colocar um ponto que hoje está muito em voga. O período entre 1964 e 1985, ele é uma ditadura militar ou ele é uma contra-revolução comunista? Uma crença. Parte da população acredita numa versão, parte da população acredita em outra versão. Isso vai formar a nossa cultura. Tá? É uma crença. As normas é um outro elemento forte da cultura. Como é que nós somos normatizados aqui no Brasil? Como é que é a norma da sua empresa? Como é que a sua empresa trabalha a parte de controle das pessoas que estão ali dentro? Porque as normas servem para controle. As leis servem para controle. As leis estabelecem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. As normas estabelecem o que pode ser feito e o que não pode ser feito, e muitas vezes as normas estabelecem como deve ser feito. Então, é uma forma de controle. Como é que são essas normas? Elas são permissivas, elas são restritivas. Tudo isso vai formar a cultura. Como é que é a política da sua empresa, a política do seu grupo que você se relaciona? Como é que ela se relaciona com outras empresas, com outros grupos? Como é que isso acontece? O que é tabu dentro da sua empresa? O que é tabu dentro do seu grupo? Também é uma outra forma de construir cultura. Eu vou colocar um ponto polêmico aqui. Dentro do seu grupo que você faz parte, existe um tabu entre relacionamento entre mesmos gêneros? Entre pessoas do mesmo gênero? Isso vai fortalecer um aspecto dentro da cultura. Outro ponto importante da cultura, quais são os heróis? Já falamos isso antes, né? Quais são os heróis que são cultuados? Como é que isso vai, e como é que isso impacta? Porque quando eu levo alguém a uma condição de herói ou de ser venerado, automaticamente tudo aquilo que aquela pessoa fez, esses feitos transcendem como exemplo para os demais. Então, quem são os heróis que eu tenho?
Um outro ponto importante, quais são as cerimônias? Como é que se dá o cerimonial dentro do o respeito dentro do meu grupo? Eu não sei, você talvez seja bem mais novo do que eu, mas faça isso. Como é que você cumprimenta seu pai? Como é que você cumprimenta sua mãe? Como é que você chama seu pai de senhor, de senhora? Eu nunca chamei meu pai de senhor, de senhora, minha mãe de senhora, mas isso não impede que eu tenha respeito com eles. Talvez você exija isso do seu filho. São as cerimônias. Isso vai mostrar para a cultura. Quais são os rituais? Quais são os rituais de passagem? A minha filha fez 15 anos, nós fizemos um ritual de passagem para ela, né? Baile de debutantes. O casamento é um ritual. Primeira comunhão é um ritual religioso. O batismo em algumas profissões é um ritual. A primeiro serviço, em alguns lugares, na polícia tinha muito batismo. Bombeiros eram batizados no primeiro incêndio que acompanhavam. Então, quais são as histórias? É um outro ponto interessante, né? Quais são as histórias que se contam? Quais são as histórias que se perpetuam? Qual aquelas são lembradas e aquelas que são esquecidas? Isso tudo vai formar a cultura daquela organização, vai formar a cultura do seu grupo aí, vai formar a cultura da sua profissão, vai formar a cultura do seu país. Então, são elementos que vão construindo a cultura.